Agora sim, obrigada, viu? Bom, boa tarde. Espero que seja tudo bem. A gente vai iniciar agora as falas, né? São 4 falas sobre a história da historiografia. Também poderíamos chamar, de repente, essas reflexões de teoria da história, teoria na história. São pesquisas que, embora sejam diferentes, elas têm alguns tipos de diálogos, algumas mais com as outras, mas existem temas que são pertinentes entre elas. E eu acho que, ao longo das pesquisas e, de repente, nas conversas, a gente vai ter oportunidade de debater algumas dessas nuances. Bom, a primeira pesquisa apresentada vai ser da Clara, né, Schwartz, chama-se Síntese Histórica e Marxismo na obra de Emília Viotti da Costa, de 1960 a 1980. A segunda pesquisa é da Luísa Santana Locatel Araújo, né, Os Princípios do Materialismo Histórico Dialético em Marx e Hegel. A terceira é Tendências Historiográficas da Guerra Franco-Prussiana no debate de Fustel de Coulanges e Theodor Mommsen sobre Alsácia-Lorena. E o quarto é Narrativismo Contemporâneo na Teoria da História, a perspectiva de Shel van Acker. Eu não sei se essa pronúncia é correta e a gente vai ter que esperar acho que provavelmente o nosso amigo Shoa vir nos corrigir. Mas eu passo a palavra aqui para Clara e, bom, eu vou, quando faltar 2 minutos, 3 minutos, na verdade, 3 minutos, acho que fica combinado, eu levanto a mãozinha aqui no chat, peço, digamos, faça um sinal para a gente ter entendimento que os 15 minutos estão acabando. Certo? Bom, isso não é uma... passar 1 ou 2 minutos não tem problema, que talvez esse tempo vai ser desacrescido do final do debate, mas é importante respeitar o tempo para que a gente possa conversar bastante sobre as pesquisas. Então, eu passo a palavra para a Clara agora. Oi, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque preparei uma apresentaçãozinha de PowerPoint só para dar uma orientada aí na minha fala hoje. Eu espero que dê tudo certo. Já está aparecendo aqui para vocês. Vou colocar aqui para apresentar. Bom, gente, eu sou a Clara, eu sou estudante de graduação em História pela Unicamp, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de iniciação científica, que foi realizada entre junho de 2019 e junho de 2021, cujo título é Síntese Histórica e Marxismo, na obra de Emília Viotti da Costa, de 1960 a 1980, a partir da Senzala Colonna e da Monarquia República. Essa pesquisa foi realizada sob orientação do Thiago Lima Nicodemo, que é professor de Teoria da História da Unicamp e atualmente está no Arquivo do Estado, com o apoio da FAPESP. Bom, antes de me aprofundar e falar um pouquinho melhor sobre a minha pesquisa, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que me levaram a estudar esse tema. E a minha pesquisa, de forma geral, ela está voltada para entender um pouco mais sobre a trajetória intelectual dessa historiadora brasileira, que foi Emília Viotti da Costa, que viveu entre 1928 e 2017, e que foi uma historiadora que começou a escrever na década de 60 e que se dedicou, em grande parte da sua carreira, a estudar a escravidão no Brasil e os processos de abolição, além de outros processos de emancipação política. Bom, a ideia de estudar a Emília Viotti, ela surgiu para mim a partir de um artigo que eu li dela, que se chama Dialética Invertida, em que ela discute algumas tendências do marxismo do pós-anos 80 no Brasil, e partiu também de uma admiração muito grande pela sua obra, justamente por essa visão crítica da autora a respeito dessas disputas dentro do marxismo brasileiro. Bom, a partir disso, minha pesquisa foi se voltando para entender melhor as utilizações do marxismo por parte da Emília Viotti da Costa mesmo. Além desses aspectos, uma outra coisa que me levou também a fazer essa pesquisa sobre Emília Viotti foi, enfim, em relação a conversas com o meu orientador e leitura de algum texto sobre o assunto, a percepção de que ainda existe uma falta muito grande de estudo sobre a obra de mulheres historiadoras na história da historiografia no Brasil. Então, isso foi uma das coisas também que me motivou a estudar uma mulher historiadora brasileira, marxista, enfim. Além disso, uma outra coisa muito importante que também me fez me interessar mais ainda pela trajetória da Viotti foi o fato de que ela foi aposentada compulsoriamente pela ditadura militar em 1969 e foi exilada nos Estados Unidos. E aqui eu trouxe para vocês, só mais a título de curiosidade mesmo, um documento do Departamento da Polícia Federal de 1999,
1999 não, 1969, que vai descrever a atuação da Emília Viotti da Costa e vai colocar ela como uma professora de teoria da história, apontada como propagandista de autores esquerdistas dentro da USP. Então vejam aí o cenário político da década de 60, em que a Emília Viotti da Costa, como historiadora, se insere. Bom, a partir disso, então, eu iniciei minha pesquisa em junho de 2019 e ela está pautada em 5 principais objetivos, que eu vou ler aqui para vocês. O primeiro seria analisar como a Viotti utiliza o marxismo e a dialética na construção de suas obras, relacionando sua produção com as disputas dentro do campo do marxismo nas décadas de 60 e 70 e 80 e 90, situar o trabalho de síntese da Emília Viotti da Costa em relação às produções de síntese anteriores no Brasil, entender como sua condição de mulher e professora universitária exilada se relaciona com seu trabalho e sua trajetória, compreender, por meio de diversas frentes, a produção de memória sobre Emília Viotti da Costa na historiografia brasileira e compreender qual é o lugar conferido a Emília Viotti da Costa na memória historiográfica brasileira. Bom, a partir desses 5 principais objetivos de pesquisa, eu iniciei a pesquisa e o primeiro momento dela foi caracterizado por uma análise das obras mesmo da Emília Viotti da Costa, que dentro desse campo da história da historiografia, as obras dos historiadores são a nossa fonte principal, né? O primeiro momento da pesquisa esteve voltado em analisar 2 principais obras, que são as obras que eu mais analisei ao longo da pesquisa toda, que são da Senzala Colônia e da Monarquia e República, ambas obras publicadas ali entre 1960 e 70 pela Emília Viotti da Costa. Bom, o que eu pude perceber ao longo da análise dessas 2 obras sobre o trabalho da Emília Viotti da Costa? Primeiro, que nesse momento da trajetória dela, a gente pode perceber que existe uma centralidade gigantesca da dialética entre o particular e o global na produção da obra dela. E como que isso se manifesta na escrita histórica dela. Pela articulação entre a abordagem de grandes processos da história do Brasil, especialmente grandes processos econômicos e sociais, como é o caso da abolição, que é tratada no da Senzala Colônia, e a construção da ideia de república no da Monarquia e República, junto, né, somada com análise de experiências específicas de sujeitos históricos ao longo dessas 2 obras. Então, o que a gente pode perceber a partir disso? É que na obra da Emília Viotti da Costa já existia, nos anos 60 e 70, uma incipiente noção da agência dos grupos marginalizados, especialmente do grupo dos escravizados no Brasil, que é uma coisa que vai ser colocada em pauta na obra dela, especialmente nas discussões ali do marxismo brasileiro dos anos 80. Bom, uma outra característica bastante importante desse período da produção da Viotti é a percepção de uma posição bastante ativa do historiador perante o passado, que é a característica das produções dos historiadores da década de 60, e que se reflete na busca pelo entendimento que está explicitado, tanto no prefácio como na introdução dessas 2 obras aqui que eu estou explicando para vocês, que se mostra pela uma busca de um entendimento da situação marginal dos negros do Brasil, a partir do entendimento, né, e da análise dos processos históricos como a abolição e outros processos de emancipação política, como a proclamação da República no Brasil. Bom, o segundo momento da pesquisa esteve focado em analisar outras 2 obras bastante importantes da Emília Viotti da Costa, A Abolição e Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, a Revolta dos Escravos de Demerara, em 1823, que são obras publicadas ali entre 1980 e 1990, e que representam um novo momento, isso que a gente pode perceber, na trajetória dela, que é especialmente marcado pela incorporação da análise de eventos históricos mais específicos, em que ela vai se utilizar das metodologias da chamada microhistória que ganha força no Brasil nos anos 80, a partir, por exemplo, no Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, da análise da experiência específica de um reverendo que participou dessa revolta de escravos de Demerara, em que a Viotti vai analisar tanto a formação dele na Inglaterra, quanto as experiências dele na Guiana, e a partir disso vai estabelecer um entendimento, uma reflexão sobre as revoltas escravas na América e o processo de colonização inglês na América também. E é um momento que é extremamente caracterizado na obra dela pela produção de muitos ensaios críticos sobre os impasses e as discussões da historiografia brasileira pós-1980. A Dialética Invertida é um texto que traz essa discussão ao colocar em pauta ali as noções de subjetividade da tradição thompsoniana e Foucaultiana na historiografia brasileira, além de outros ensaios aqui que não precisamos ficar comentando. Bom, esse momento da pesquisa, ele também foi marcado por uma outra análise importante, que foi uma análise comparativa das obras de Emília Viotti com a produção de outros autores canônicos, tanto contemporâneos quanto anteriores à autora. E aqui
aqui na pesquisa a gente se utilizou essencialmente do livro Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que vai ser uma influência bastante importante para Emília Viotti da Costa, e o Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, o Negro na Sociedade Escravocrata do Rio Grande do Sul, uma obra do Fernando Henrique Cardoso, que vão tratar do processo de escravidão no Brasil e que vão ter uma visão, assim, extremamente oposta à visão que Emília Viotti da Costa apresenta em seus 2 livros da década de 60 e 70, especialmente porque, tanto no Caio Prado Júnior quanto no Fernando Henrique Cardoso, os escravizados vão ser tratados como sujeitos históricos passivos em relação ao processo, que não vão, por esses autores, ser considerados como modificadores das estruturas brasileiras de forma geral, enquanto que para Viotti, as revoltas e a ação dos escravizados no Brasil vão ser fundamentais para a gente entender o processo de abolição em si. Bom, um outro momento aqui da pesquisa, eu estou tentando ir o mais rápido possível, gente, diz respeito, então, às documentações que a gente utilizou e a percepção de alguns limites da pesquisa em face das documentações que a gente conseguiu encontrar aí ao longo do processo. Bom, a pesquisa, ela teve muito baseada na proposta da gente pesquisar, visitar um arquivo pessoal da Emília Viotti da Costa, que se chama Coleção Emília Viotti da Costa, que está localizado na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, e a partir disso a gente conseguiria, então, cartas, documentações que possibilitariam um entendimento melhor da trajetória da Emília Viotti da Costa. Quando fomos visitar esse arquivo, percebemos que ele não continha as documentações que a gente esperava, como essa que eu estou colocando aqui para vocês, cartas, anotações, etc. Mas era uma biblioteca com poucos livros, alguns deles nem abertos, o que a gente pôde perceber pelo fato das páginas estarem grudadas, muitos livros da tradição francesa e a quase inexistência de exemplares da historiografia brasileira nessa biblioteca, que inclusive a gente não conseguiu descobrir muito bem como é que foi a procedência da doação desses livros. Então, o que a gente pode perceber analisando essa coleção Emília Viotti da Costa? É que, dificilmente, ela poderia ser entendida como representativa da biblioteca, das referências historiográficas mesmo da Emília Viotti da Costa. Então, a partir disso, o Thiago, meu orientador, colocou uma pesquisa que foi bastante... uma pergunta que foi bastante importante para o processo de pesquisa, que é: o que a ausência de documentação sobre a Emília Viotti da Costa pode nos trazer? Como é que a gente pode trabalhar, então, com essa ausência para entender algumas características da memória e da trajetória da Emília Viotti da Costa? Bom, somado a essas questões, uma outra dificuldade bastante grande da pesquisa é que a gente percebeu que ainda existe uma produção muito pequena dentro da história da historiografia sobre a Emília Viotti da Costa. Ou seja, ainda não tem uma quantidade muito grande de pesquisas historiográficas voltadas para entender o trabalho dela, a trajetória dela, enfim. Bom, então, a partir disso, dessa percepção da ausência de arquivos pessoais e de trabalhos da área sobre Emília Viotti da Costa, que a gente resolveu fazer um trabalho de memória mesmo na pesquisa, que não estava tão previsto no projeto, e que se seguiu a partir de 2 frentes diferentes. A primeira que seria o entendimento da memória coletiva, ou seja, o que foi produzido por terceiros a respeito da Emília Viotti da Costa, e uma busca por esse aspecto da memória individual, que seria o que a Viotti produziu sobre si mesma. Do ponto de vista da memória coletiva, o que a gente analisou na pesquisa foram, especialmente, notas de falecimento, tem muitas, tá, de quando ela faleceu em 2017, homenagens, e realizamos também entrevistas com 3 ex-alunos da Emília Viotti da Costa, que atualmente são historiadores, assim, de renome no Brasil, que foram a Raquel Gleiser, o Fernando Novaes e a Ana Maria Camargo, que trouxeram para a gente uma percepção bastante importante dessa memória da Emília Viotti da Costa no que diz respeito a essa geração de historiadores. Do ponto de vista da memória individual, ou seja, do que a Viotti produziu sobre si mesma, a gente analisou depoimentos, entrevistas, discursos, prefácios e alguns outros textos críticos que ela mesma escreveu sobre a tradição historiográfica e marxista no Brasil, que de alguma forma indicam a forma como ela mesma se colocou diante da tradição do pensamento social brasileiro. Bom, um outro elemento central na nossa pesquisa, e que foi bastante difícil, mas que conseguimos incluir aos poucos aí com muito trabalho, foi o entendimento de como a condição de gênero e o próprio processo do exílio influenciaram a trajetória intelectual e pessoal da Emília Viotti. Então, aqui eu trouxe para vocês, na verdade, um trecho de uma entrevista da USP, que foi realizada em 99 pela Silvia Baceto, e eu vou ler aqui um trecho em que a Emília Viotti fala um pouco sobre essas questões de gênero, enfim, que ela fala: passado 1 ano e meio da estadia dela na USP, pedi a minha demissão. O incidente que levou a essa decisão teve a ver com o nascimento de uma segunda filha. Quando anunciei que precisaria um ajustamento do horário para amamentar, o professor Oliveira França me fez um discurso dizendo que se eu pretendia ter filhos, nunca seria uma intelectual.
Então, o que a gente pôde perceber com essa entrevista e com várias outras documentações é que a condição feminina foi algo que é percebido pela Viotti como uma dificuldade bastante grande no seu processo de constituição intelectual, especialmente associado à maternidade. Bom, do que diz respeito ao exílio, a nossa principal fonte de análise para essa discussão foi um depoimento da Emília Viotti da Costa, que está presente nesse livro aqui, Memórias das Mulheres do Exílio, coletado em 1979, em que ela vai falar sobre o exílio de forma geral e vai enfatizar como o exílio trouxe uma dificuldade enorme na sua constituição como intelectual, primeiro, pelo distanciamento dela do público que ela conhecia, que era o público brasileiro, que consumia seus livros antes, pela o fato de o universo norte-americano e da academia, do meio de pesquisa norte-americano, ser extremamente diferente do brasileiro, extremamente competitivo e também muito machista, como é apontado por ela, e uma dificuldade enorme em relação à própria maternidade e o fato de ter que ir para os Estados Unidos e trazer os filhos, a família junto, enfim. Então, o que a gente pode perceber é que tanto o exílio quanto a condição de gênero são eventos e situações muito marcantes para a própria Viotti em sua trajetória e que trouxeram algumas dificuldades que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês na conclusão dos resultados da pesquisa. Bom, o que a gente teve de resultados aí ao longo desses 2 anos de pesquisa foi, em primeiro lugar, a percepção de que existe uma inserção precária da Emília Viotti da Costa na memória da historiografia brasileira. Acho que o Alisson levantou a mãozinha, mas já estou finalizando. Essa percepção dessa inserção precária, né, essa inserção precária para a gente, ela é justamente marcada por algumas dificuldades impostas pelas disputas dentro do marxismo na década de 80. Então, o fato da Viotti, nos anos 80, ser considerada por muitos historiadores como uma autora da chamada Escola Paulista de Sociologia, que é a escola, né, extremamente influenciada pelo Florestan Fernandes, do qual o Fernando Henrique Cardoso fazia parte, que é acusada nos anos 80 de ser uma tradição historiográfica extremamente economicista, que coloca os escravizados como sujeitos históricos passivos, etc. Essa inserção precária, ela se evidencia também pelo pouco estudo sobre a autora que foi observado na pesquisa dentro da área da história da historiografia. E uma outra coisa muito importante que a gente observou também, e que também foi analisado pela gente como um motivo, talvez, para essa inserção precária, é que a metodologia de análise marxista da Viotti é extremamente singular. E ela se distancia em vários momentos dessa tradição ligada à Escola Paulista de Sociologia, por exemplo, mas também se distancia, por exemplo, da nova história dos anos 80 de influência thompsoniana aqui no Brasil. Bom, uma outra conclusão importante da pesquisa foi a percepção de que a Emília Viotti da Costa foi uma autora que sofreu um isolamento intelectual muito intenso e que tem que ser entendido a partir da perspectiva do exílio e da condição de gênero, na medida em que ser mulher historiadora nos anos 60 e 70 era muito difícil, como a própria Emília Viotti da Costa coloca, e também por esse fato que eu já coloquei aqui, de que ela se distancia e, ao mesmo tempo, se aproxima metodologicamente em vários momentos, tanto da nova história da década de 80, quanto da tradição de pensamento ligada ao Florestan Fernandes, o que muitas vezes colocou a Emília Viotti da Costa, ao longo de toda a sua trajetória, em um não lugar, se é que a gente pode falar assim. Bom, essa foi a minha pesquisa de forma geral, tentei ser bem rápida aqui, espero que tenha dado para compreender, que vocês possam tirar dúvidas depois, se alguém se interessar. E nos agradecimentos aqui, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a FAPESP, que possibilitou que essa pesquisa acontecesse, ao meu orientador, Thiago Nicodemo, a todos meus amigos, meus familiares que estiveram junto comigo nesse processo, meu companheiro, todo mundo que esteve junto comigo e que possibilitou que essa pesquisa aí de 2 longos anos pudesse ser realizada. E é isso, gente. Nossa, sensacional, Clara, sensacional. Muito bom, assim, muito bom. Dá até sei lá, uma sensação ruim de, entre aspas, né, de passar a palavra, porque eu acho que quando você discute logo após ouvir a fala da pessoa, vem muitas ideias na cabeça, mas eu acho que é por questão de organização, vamos passar a palavra para, acredito, deixa eu ver aqui na ordem, a Luísa, acredito eu, isso mesmo, Luísa. Então, passamos já em seguida a palavra para ela e deixamos, de repente, os diálogos para o final, né? Então, é contigo, Luísa. Oi, oi. Bom dia. Boa tarde. Eu vou apresentar a minha tela, ok? Show. Só um minutinho. Tá tudo certinho? Ok.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luísa Locatel. Eu sou estudante de História da UFES, integrante do Laboratório de Teoria da História, o LETES, e atualmente eu pesquiso a obra do muçulmano Ibn Khaldun em comparação com a obra de Marx, mas nessa comunicação específica eu decidi focar na dissertação de doutorado do Marx, que se chama Diferença entre a Filosofia de Natureza de Demócrito e Epicuro, porque eu acredito que a partir dela a gente tem um dos primeiros passos do rompimento de Marx com o idealismo hegeliano e um princípio materialista já surgindo em oposição. Bom, eu decidi dividir a minha apresentação, então, em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai comentar um pouquinho sobre as influências de Marx. Na segunda parte, a gente vai comentar um pouquinho sobre a relação de Hegel e Marx e a dissertação. E, por último, comentar um pouquinho sobre Demócrito, Epicuro e o Clinamen. Bom, a gente tem que lembrar, primeiro, que o Hegel, ele é um idealista. Então, ele está afirmando a primazia das ideias, da razão, da consciência sobre a matéria. O oposto da filosofia marxista, que afirma a primazia da matéria sobre as ideias. Para tentar resumir, já que eu acho que esse é um pré-requisito para essa comunicação, eu acho importante a gente destacar que, para o Hegel, a consciência ela é o eixo central da história. Ela é usada tanto para decifrar, quanto para organizar um mundo. E dessa forma, ela seria organizada racionalmente. E os processos de mudança do mundo seriam a partir da ciência. Já ele aponta algumas falhas nesse sistema hegeliano, como, por exemplo, a não consideração do ser humano como material também, e considera-se como um resultado do mundo material. Enquanto em Hegel o produz a si, em Marx, o ser vivo vem antes do ser em consciência. Então, o materialismo, ele entende que a mudança pela consciência, ela tem seus limites, já que a produção da vida seria o pressuposto das revoluções, das mudanças. Basicamente, considera que o ser humano age sobre um plano de fundo que já está lá, já existe lá. E a gente não pode fugir desse plano de fundo. Parece um pouco confuso, talvez, mas a gente vai entender isso melhor mais para frente, ok? Bom, acontece que quando Marx escreve sua dissertação, ele está profundamente influenciado pelos cursos sobre a história da filosofia do Hegel, que também escreve bastante sobre a filosofia pós-aristotélica, do estoicismo, do ceticismo, que são para ele filosofias da autoconsciência, que tentaram conquistar a liberdade da autoconsciência por meio do pensar. Essa caracterização de filosofia da autoconsciência foi feita pelo próprio Hegel, representando uma valorização delas em relação aos conceitos centrais do debate hegeliano sobre filosofia da religião. Uma coisa muito curiosa da dissertação de Marx é que, assim, a gente não sabe com toda certeza que o Marx escolheu o Epicuro para escrever a dissertação dele, mas a gente sabe que o Epicuro é o único helenístico que não é citado por Hegel em A Fenomenologia do Espírito. Quando a gente vai estudar essa dissertação, a gente também se depara com uma discussão que está presente, né, na maioria dos textos, que é: o Marx se inspira no materialismo grego, ele lê Epicuro marcado pelo idealismo, ou é sob o idealismo hegeliano que ele estuda os antigos gregos, ou sua dissertação seria uma forma de diminuir a influência do idealismo em uma forma dialética, contrariando Hegel. Até porque o fator dialético de Hegel, ele previa que seria ultrapassado. Os jovens hegelianos que aceitavam as determinações de Hegel contrariavam o próprio devir do Hegel. E enquanto a gente tem essa problemática dos jovens hegelianos, a gente tem ao mesmo tempo Marx querendo superar essa ideia. Os anos de 1840, 1841 marcam essa ideia de Marx em superar a filosofia hegeliana. E sobre Epicuro e o materialismo do Epicuro, é impossível negar a influência dele em Marx. O Marx fica 3 anos estudando o Epicuro para conseguir produzir a dissertação. E não por acaso, o Epicuro é lembrado por Marx em outros trabalhos, na Sagrada Família, na ideologia alemã e até no próprio Capital, o Marx ele chega a citar o Epicuro.
A discussão proposta por Marx é uma discussão acerca da autoconsciência e da liberdade. E a gente vai ver que enquanto Hegel, por exemplo, afirmava que a liberdade era derivada da concepção ontológica fundada na ideia do espírito, Geist, ele está usando uma concepção totalmente metafísica, né? Porque o espírito é metafísico, que está distante do ser humano, é intocável, o mundo, né, como uma realização dessa concepção metafísica. Inclusive, a dialética hegeliana, que coloca as coisas como mutáveis, tem influência do Zeitgeist, que é o espírito da época. Cada época tem o seu próprio Zeitgeist. Então, em Marx, a gente vai lidar com um conflito ético, vai lidar com a tentativa de colocar a existência da liberdade sem precisar recorrer a alguma coisa metafísica, ao Geist, como o Hegel faz. E para isso, para tentar chegar nessa tentativa de liberdade sem algo metafísico, ele recorre à comparação de Demócrito e Epicuro. O Demócrito e o Epicuro, né, que são os objetos de estudo dessa dissertação, eles são atomistas. E o que isso significa? Bom, a gente tem que lembrar que o atomismo e a concepção atomista que se inicia com Demócrito tentava resolver um problema de reformulação do espaço e tratar discussões de como a matéria seria, se a matéria seria contínua, se ela seria descontínua, qual era a gênese das coisas, qual era o comportamento das coisas, do mundo. E para explicar e fundamentar as suas teorias, eles elaboram um conceito, que é o conceito do átomo. É claro que não é o átomo que a gente conhece hoje em dia, porque ele é uma convenção. Os átomos, para a gente ter um efeito de comparação, para os atomistas, os átomos são o que o arqué foi para Pitágoras, o que para Anaximandro ou para o Anaximenes foi o pneuma apeiron, sabe? São os princípios formadores do universo. Os átomos são os princípios formadores do universo. Tá, mas por que isso é importante? Por que eu estou falando de átomo aqui? Porque essa concepção dos atomistas, ela vem de uma concepção materialista. Então, a gente está falando de algo que está no meio material para explicar o meio material. Diferente, por exemplo, do Heráclito e do Parmênides, que consideravam a razão como a origem de tudo. E todas as concepções anteriores, a gente tem uma problemática, que é a imutabilidade. Então, para a maioria dos filósofos anteriores a Demócrito, a realidade era imutável, exceto por Parmênides, claro, que falava que a realidade era mutável. Só que a mudança era uma ilusão da razão. Então, quando os atomistas surgem, eles tentam conciliar a mutabilidade e a imutabilidade. Então, essa explicação do átomo, ela é a explicação de que existem partículas da natureza que são minúsculas, que são os átomos, e que elas são imutáveis, ok? Só que acontece, essas partículas imutáveis, elas se chocam umas com as outras, se ligam, desligam, e isso faz com que o mundo macro seja mutável. Então, são partículas imutáveis que produzem coisas mutáveis. E esse seria o caráter da nossa sociedade. Nossa sociedade não seria a mesma para sempre e ela seria mutável, ela muda. Demócrito e Epicuro, então, eles partem desse mesmo ponto. É um ponto materialista. Só que eles são totalmente opostos. Eles se opõem a respeito das características do átomo. E a tese vai tratar... A dissertação de Marx vai tratar justamente sobre a movimentação, essas características do átomo, como eles se ligam e desligam. Para começar, na sua visão do átomo, o Demócrito descreve dois movimentos, a queda em linha reta e a repulsão, ou seja, o átomo, ele não escolhe o que vai acontecer, não escolhe com quem vai se ligar, ele só vai, ele segue a trajetória. Para o Marx, né, o Demócrito via o átomo como uma categoria pura e abstrata, é uma hipótese, um estudo empírico da natureza, e não como um princípio ativo da natureza. Não é o seu princípio ativo. Além de ter uma contradição em Demócrito, né, que atribui o caráter da verdade aos fenômenos. Então, o que está acontecendo aqui é a verdade, são os fenômenos, eles são verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que a verdade só existe no que é encoberto. Ou seja, ao mesmo tempo que a verdade ela é colocada nos fenômenos que acontecem no mundo real, através dos átomos, a verdade não poderia estar nesses fenômenos, já que eles não são encobertos.
e a verdade é encoberta. Então a gente não tem, a verdade seria aquilo que a gente não consegue ver, que a gente não teria acesso. A verdade está em um outro plano, ela não está no mundo material. Só que apesar disso, o Marx admira bastante a tentativa de rigor do Demócrito, elogia bastante, só que ele traz o Epicuro, que está em oposição a Demócrito. Por muito tempo, o Epicuro ele foi esquecido, ele não foi validado, foi visto como um filósofo que só repetia as mesmas coisas de Demócrito, mas o Marx ele rompe com essa ideia, usando alguns fragmentos do Lucrécio e evidencia que, além dos dois movimentos de átomos propostos por Demócrito, a gente tem um terceiro, que é o clinamen. O clinamen seria o movimento espontâneo de desvio do átomo. E o que isso significa? O átomo ele deveria seguir uma linha reta, só que ele se desvia. O desvio do átomo, aliás, sem o desvio do átomo, que é o que geraria o movimento e quebraria as cadeias do destino, nada aconteceria. Ou seja, temos a expressão do determinismo absoluto e da supressão de si, da supressão de consciência. A gente vai entender isso melhor. O clinamen, então, seria a possibilidade de autonomia para o mundo. Apenas no clinamen que surge a autonomia. O clinamen é o desvio. Sair do determinismo e escolher o acaso, obviamente, era um desafio, né, para a filosofia grega. Mesmo assim, o Epicuro faz isso. A gente tem que lembrar, então, que o desvio, ele é um acidente, ele não é previsto, ele não é casual. Portanto, ele contraria o determinismo. Exemplificando, todos os átomos eles se alinham em uma linha, e essa linha seria o serial, o comum, o esperado. Se o átomo ele está fora do eixo traçado pela linha, se ele se coloca fora da linha, ele está no desvio. Então, acidentalmente, visto que essa tendência, né, do desvio ela acontece de uma forma acidental, a tendência seria ele entrar nessa trajetória. Só que como ele está fora, ele assume sua excentricidade, ou seja, a concentração de si como eixo de existência. O eixo de existência, o serial, é essa linha do átomo. Quando ele sai, ele toma para si a consciência. Então, ele se coloca como o eixo da existência. Aqui a gente tem a individualização. Ó, a gente pode identificar a autoconsciência surgindo na teoria do clinamen. E realmente, em Marx, o indivíduo ele precisa se diferenciar da natureza, ou seja, dos outros animais, do que é ser humano, do que não é, e se diferir do outro. Então, perceber que eu não sou igual a nenhum outro animal, mas eu também não sou igual a nenhum outro ser humano. Isso é a consciência. E quando o átomo faz isso, ele está adquirindo consciência. E a consciência é incompatível com o determinismo. Aqui, nesse momento, a gente também consegue identificar a dialética hegeliana sendo usada por Marx, visto que se tudo estivesse pacífico, em paz, ou seja, sem desvio, não haveria o surgimento de uma nova realidade. E é aí que entra a dialética hegeliana. O Hegel fala de uma identidade de opostos, de conflito, que originam outros, fazendo uma nova realidade surgir da anterior. A gente tem que lembrar que nessa época o Marx ele ainda está sendo influenciado por Hegel, e esse é o primeiro passo do rompimento que ele vai fazer com o idealismo hegeliano. Bom, para finalizar, a gente consegue notar 3 coisas aqui: o idealismo, a metafísica e a dialética. Marx, nessa obra, tenta se afastar do idealismo quando ele traz o desvio do átomo, né, porque o idealismo, ele coloca o fator de liberdade como algo que está superior, o espírito. Agora, o Marx está trazendo isso para o átomo. Então, assim como ele tenta se distanciar da metafísica, né, apesar de fazer algumas críticas a Epicuro, porque para Marx, e do ponto de vista de racionalidade, a hipótese do clinamen seria absurda. Obviamente, porque o Epicuro não estava preocupado com a possibilidade daquilo ser real ou não. Ele estava preocupado com a ataraxia, ou seja, com a ausência de perturbações. Então, para ele, era vantagem ter algo que legitimasse a liberdade e a consciência do indivíduo. Só que, para Epicuro, os corpos celestes suprassensíveis não podem aspirar no mesmo nível da evidência, que caracteriza um mundo sensível. Ou seja, os átomos estariam em outro nível. E, mais uma vez, o objeto é posto sobre a cabeça dos homens, desafiando a consciência, a autonomia. E é claro que o Marx vai criticar bastante isso em Epicuro,
porque Marx acha que Epicuro tenta explicar a coisa toda com uma extrema simplicidade. Por último, a gente tem o fator dialética, que mais para frente vai ser alterado por Marx e na relação Marx e Engels, mas é algo que o Marx mantém durante a tese, tá? Só que, obviamente, diferencia do Hegel e do Geist. A dialética, nesse caso, ela é trazida para um plano material e não metafísico. E a gente considera essas manifestações do Marx, na tese dele, como o primeiro passo de rompimento dele com a filosofia hegeliana. Bem, essas aqui são as minhas referências. Bom, em caso de que ninguém tenha nenhuma questão, eu encerro minha apresentação por aqui e uma boa tarde a todos. Oi, Luiz. Não, existem, acho que, bastante questões, principalmente se a gente comparar com a primeira fala da Clara, né? Eu acho que vai ter um diálogo muito bom entre historiografia e teoria da história aqui. Mas, levando em consideração que a gente tem tempo e tem outras pessoas para apresentar, eu vou passar o mesmo ritual da primeira fala e com vocês, então, acredito que agora seja o Lucas Lorga, é isso, né? Então, sim, manda sim. ver. Ok, eu vou colocar aqui para apresentar na janela. Só um minutinho. Todos conseguem ver? Ok. Bom, vou começar então. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão aqui, os ouvintes, os debatedores, a Giovana, que está fazendo uma ótima monitoria, o Alessandro, o mediador, e a quem está promovendo esse congresso aqui na Unicamp, que está sendo excelente até agora. Meu nome é Lucas Arantes Lorga, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, eu sou orientando do professor Gleidson José da Silva, que é professor de História Antiga na Universidade de São Paulo. A minha pesquisa é financiada pela FAPESP, e eu vim hoje apresentar o primeiro capítulo da minha pesquisa, dividida em 3 capítulos. Basicamente, o primeiro capítulo é Tendências historiográficas da Guerra Franco-Prussiana no debate de Fustel de Coulanges e Theodor Mommsen sobre a Alsácia-Lorena. No segundo capítulo da minha pesquisa, que eu vou falar rapidamente aqui, só para dar uma introdução, eu tento entender como que o Coulanges e o Mommsen, nessa mesma documentação, fazem um manifesto da nacionalista, o Mommsen, o nacionalismo alemão, etnolinguístico, o Coulanges, o nacionalismo francês, de tendência russoniana voluntarista, e no terceiro capítulo eu tento entender como que o Coulanges ele consegue pegar a teoria dos metódicos, porque ele é um grande metódico, e se ela entra em contradição ou não com o seu nacionalismo francês para destruir a argumentação do Theodor Mommsen. Bom, mas primeiro vamos ficar só no primeiro capítulo, que hoje a minha comunicação é sobre isso. Eu tive 3 grandes objetivos enquanto eu escrevi esse primeiro capítulo. Como é um capítulo inicial, primeiramente eu tentei historicizar as fontes, que eu acho que a primeira coisa que todo historiador tem que fazer é historicizar as fontes. Então, eu tentei procurar o contexto editorial, o contexto intelectual e o contexto político no qual as fontes foram produzidas. Depois, eu tentei também, o segundo passo de todo bom historiador, me familiarizar com os debates sobre o contexto. Então, eu tentei introduzir no meu trabalho os debates sobre a Guerra Franco-Prussiana, porque a minha documentação foi escrita em 1870 e a Guerra Franco-Prussiana foi de 1870 a 1871. Então, foi no seio da Guerra Franco-Prussiana. E, em terceiro lugar, aí já não é mais uma parte pragmática que eu uso para os outros... como uma introdução uma familiarização dos documentos, mas eu tento fazer um argumento de que existe uma continuidade dos argumentos da historiografia contemporânea do século XX, do século XXI, existe uma continuidade entre os argumentos criados sincronicamente ao conflito por vários atores, como o Coulanges e o Mommsen. Existe uma continuidade desses argumentos que eles tentam explicar quem foi o culpado de ter acontecido a guerra, por que a França perdeu, quem foi o lado mais bárbaro, quem foi, enfim. E eu tento mostrar que esses mesmos argumentos, essas mesmas leituras feitas sincronicamente ao conflito, continuam por vários fatores que eu vou tentar mostrar aqui durante quase todas as leituras da Guerra Franco-Prussiana durante o século XX e XXI.
O corpus documental, rapidamente, que eu usei foram duas cartas, na verdade, só que a segunda, a do Mommsen, ela é dividida em duas partes, então, teoricamente, o Mommsen tem 3 cartas, e uma carta do Coulanges. As do Mommsen foram publicadas em italiano, num jornal italiano, em 2 jornais italianos, e a do Coulanges foi publicada em francês, e eu faço a tradução também das 2 cartas para publicação posterior. O Mommsen ele publica em 10 de agosto de 1870 no jornal La Perseveranza, que é um jornal italiano. Ele é conservador e moderado, ele apoiava as políticas de Cavour, alguns autores chegam a afirmar que ele tentava fazer uma consolidação entre a aristocracia antiga da Itália e uma burguesia nascente. Então, ele tinha esse caráter conservador moderado. E 10 dias depois, ele publica uma segunda carta no Il Secolo, no jornal Il Secolo, também italiano, que é rival editorial do La Perseveranza, porque é republicano e democrático. Então, esse jornal, por exemplo, é conhecido como The Worker Gospel, então a Bíblia do Trabalhador. Foi um dos primeiros jornais italianos a ter imagens, por causa da taxa de analfabetismo dos leitores, digamos assim. E aí eu fiquei me perguntando por que carambas o Mommsen ele publica no conservador e 10 dias depois ele publica no rival editorial, que é republicano democrático. Bom, ele mesmo explica durante a segunda carta dele, no século, ele fala que sofreu censura no La Perseveranza e tiraram uma parte do artigo dele, que ele escreveu no La Perseveranza, e colocaram uma resposta meio constrangedora, segundo o Mommsen. Então, ele, no meu entendimento, para se vingar, ele publica uma segunda carta no Il Secolo, que é a rival editorial do La Perseveranza, mas isso não muda muito a percepção que ele tinha sobre a Guerra Franco-Prussiana. Aí o Coulanges, vendo essas duas cartas, ele publica no dia 27 de outubro de 1870 uma carta famosíssima chamada Resposta na Alsácia Alemã-Francesa, resposta ao senhor Theodor Mommsen, professor na Faculdade de Berlim, na Revue des Deux Mondes. E é interessante porque a Revue ela tem um caráter conservador, ela é um dos maiores jornais conservadores do século XIX. Ele tinha alguns motivos me levam a acreditar que ele publicou lá. Primeiro, porque a Revue tinha uma atenção especial às questões italianas, e também porque existiu, segundo François Hartog, um ajuntamento da intelectualidade francesa que eles reagiram, no sentido mais reativo mesmo da palavra, a proposições de pensadores alemães ao final da guerra. Então, a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana, como a gente sabe, perdeu de uma maneira humilhante, e esses intelectuais se juntaram à Revue para escrever vários artigos tentando entender por que a França perdeu, quem foi o culpado, quem começou a guerra foi defensiva ou ofensiva? A guerra foi defensiva por parte da França ou foi defensiva por parte da França? Foi ofensiva por parte da Alemanha ou defensiva por parte da Alemanha? E esse é um tema muito caro para a minha pesquisa. Mas, enfim, tem um motivo muito bom pelo Coulanges ser publicado na Revue des Deux Mondes. E, que nem eu falei, só para dar uma amplitude para o debate, não era só um debate entre 2 autores. Existia também, ao mesmo tempo, para e passo a essa discussão, uma mesma discussão também na Revue, e o Strauss, eu não sei onde ele publicou, mas com argumentos igualmente, muito semelhantes. Do Ernest Renan, ele argumentava do mesmo modo que o Coulanges. O Ernest Renan, o grande conceitualizador da nação na França, na segunda metade do século XIX, e ele também usava os mesmos argumentos do Coulanges, de um nacionalismo voluntarista, e o David Strauss falava sobre um nacionalismo étnico-linguístico. Então, só para mostrar um pouco da amplitude desse debate, os argumentos eram muito parecidos naquele momento para muitos personagens da intelectualidade francesa e alemã. Os objetivos básicos da carta era cooptar a ajuda militar italiana na guerra. Então, a França estava perdendo, e eles estavam pedindo ajuda, e a Alemanha estava tentando falar, não, Itália, não ajude. Então, por isso que eles publicaram, o Mommsen publicou italiano na Itália, e por isso que Coulanges também dava uma atenção especial para a Itália. Bom, passando do corpo documental, alguns debates importantes sobre a Guerra Franco-Prussiana, sobre a historiografia da Guerra Franco-Prussiana. O Karl Rudolf Lemieux, ele categoriza a historiografia da Guerra Franco-Prussiana como uma legenda noir, uma lenda escura, uma lenda negra. Enfim, um conceito problemático, mas é um conceito interessante. A nomenclatura é problemática, mas é interessante.
que é aquele período envolto de uma certa bruma de mistérios pela memória, onde a memória escrita e a memória vivida, numa perspectiva mais do Hogwarts, uma história escrita e uma memória vivida se confundem a todo momento. Então, aqui a gente podia falar, por exemplo, da historiografia da República Velha, que é tida tradicionalmente como um lugar, uma época sem ideias, uma época de baderna política, e poucas pessoas se atentam realmente ao que aconteceu na República Velha. Muita gente fala que a Guerra Franco-Prussiana pode ser categorizada também como uma lenda escura. E isso tem alguns motivos. Primeiro, a dificuldade de acesso às fontes, principalmente alemã, então não é só porque ela foi escrita em alemão e pouca gente sabe falar alemão, mas também porque as documentações da Guerra Franco-Prussiana alemã não foram soltados a público até a década de 40, até o final da Segunda Guerra Mundial, então durou mais de 60 anos sem documentação, e só foram categorizadas durante a década de 50, então muitos autores falam que tudo que foi escrito até lá, eu acho uma posição meio complicada, mas tudo que foi escrito até lá pode ser obsoleto, porque não tomava documentação alemã como uma fonte primária. E também por causa da patrimonização e ufanismo nos lugares de memória. Então, é muito comum você ver na França monumentos a pessoas, por exemplo, que nem existiram, heróis franceses que nem chegaram a existir. Então, existe uma diferença, um debate entre a história vivida e a história escrita sobre a Guerra Franco-Prussiana na França. E existem duas grandes correntes de interpretação, claro, cada um com sua especificidade, mas elas são assim as mais amplas. Uma francesa e anglo-americana que pega a Alemanha como culpada, eu coloco alguns autores que eu estudei que falam exatamente isso, e uma alemã, que coloca a França como culpada. É interessante que o Carl Rudolf Lemieux, ele é um dos poucos francófonos, ele é canadense, né, que coloca a França como culpada. A maioria dos alemães coloca a França como culpada. E agora, indo um pouquinho para o meu ponto central, eu vou explicar rapidamente o que a leitura francesa anglo-americana tem com a interpretação do Coulanges, quais as continuidades entre a interpretação do Fussell de Coulanges e essa leitura francesa anglo-americana. Basicamente, é uma leitura de longa duração, que ela procurava, ela foi remarcada pela experiência da Segunda Guerra e as barbaridades do regime nazista. Aconteceu lá na década de 70, 60, foi quando começou essa leitura de longa duração, que procurava fazer uma pré-história do regime nazista, e eles se focaram principalmente na Guerra Franco-Prussiana. Eles viam, na Guerra Franco-Prussiana, eles procuravam atitudes brutais, atitudes violentas, para falar que ali já existia um pré-nazismo. E a gente pode ver isso muito claro, não com o nazismo, claro, Coulanges não previu o nazismo, mas essa pecha de alemão bárbaro, alemão violento, Coulanges deixou muito bem claro nessa parte que eu coloquei, que esses soldados alemães que lançaram bombas contra Estrasburgo, que miravam na catedral, que queimaram o Temple Neuf, a biblioteca, as casas, o hospital, que respeitando as muralhas e poupando a guarnição, não eram impiedosos apenas com os habitantes, diga francamente, com a mão no coração, se sentem seus compatriotas. Ele está falando, como o Coulanges está falando para o Mommsen, como você ousa falar que esses bárbaros dos alemães que mataram os alsacianos e os alsacianos se sentem compatriotas com os algozes dele? É uma besteira imensa do que você está falando. Então já tinha essa percepção, e também vários historiadores franceses tiveram essa visão também, porque eles estudavam só os diários de guerra franceses. Então, se você realmente estudar os diários de guerra franceses, você vai ter um lado francês. Agora, ninguém liga para o lado alemão. Eu não quero dar uma resposta para esse debate. Eu quero fazer o que a Márcia D'Alessio chama de dessacralização da historiografia, ou que o Luiz Manuel Salgado Guimarães, Salgado Guimarães, ele chama de descontextualização da historiografia. E, por exemplo, o Bastianciana, ele mostra que, na verdade, os números de mortos, capturados e feridos não muda muito das outras nações europeias. Então, existe uma contestação sobre essa visão, só que está sendo recente, esse artigo é 2019. Então, é um dos pontos que eu queria tratar, que eu acho importante. O ponto mais que aparece em quase todas as obras dessa leitura francesa e anglo-americana é a culpabilização inédita de Bismarck, que ele tentava fundar o seu próprio Reich. Então, isso, quando a gente vai estudar
no cursinho, no vestibular, no fundamental, todo mundo coloca a Guerra Franco-Prussiana como uma guerra causada por Bismarck para fazer a unificação alemã. Isso é meio que um clichê, no sentido que o Fábio Franzini usa no texto dele do Hayden White, é um clichê da historiografia. E o Coulanges concorda com isso. Então, é uma tendência que lá, desde a época do Coulanges, todo mundo falava que era culpa do Bismarck, e durante todo o século XX, todo mundo falava que a culpa era do Bismarck. Então, ele fala, assim do mês de agosto, você indicou, falando para o Mommsen, assim do mês de agosto, você indicou com perfeita perspicácia o verdadeiro ponto que estava em disputa entre a França e a Prússia. O senhor Bismarck ainda não havia se pronunciado. Ele ainda não tinha dito em voz alta que fazia a guerra para meter a mão na Alsácia-Lorena. Então, Bismarck é sempre visto como esse maquinador da guerra para uma leitura francesa, desde aquela época até os dias de hoje, e como muitas coisas estão sendo, o próprio Carl Rudolf Lemieux, ele vai contra essa proposição de que Bismarck ele foi o grande arquiteto da guerra. A última coisa, só para terminar com a leitura francesa e anglo-americana, é a participação dos franco-atiradores e de um suposto levante em massa ou recrutamento em massa. Então, a partir do momento que as tropas francesas recuaram, o que aconteceu perto de agosto de 1870, bem no começo, o imperador Napoleão III desistiu da guerra e, segundo muitos autores, a guerra só continuou até 1871 porque os alsacianos e outras populações que foram invadidas pela França continuaram lutando como um levante em massa, como franco-atiradores, como em meio de ravinas, um esquema meio de milícias, e a França só continuou durante mais 6 meses por causa disso. O Armel Giraud, por exemplo, ele fala que foi uma guerra total. É a primeira experiência de guerra total, segundo esse autor. E existe uma exaltação da coragem, do patriotismo francês contra o povo bárbaro alemão. O próprio Coulanges, como eu sempre tenho que mostrar aqui, fala: a Alsácia, destituída de tropas, estava aberta aos alemães. Como ela os recebeu, os camponeses alsacianos pegaram seus antigos rifles de pedra e suas picaretas para combater o estrangeiro. Muitos deles, não sendo capazes de suportar a presença do inimigo em suas aldeias, refugiaram-se nas montanhas e, no momento, ainda estão defendendo cada desfiladeiro e cada ravina. Como muitas coisas que eu falei aqui, o Bachanciana e o Sanford Canter, eles contestam essa visão, mostrando que não tinha esse patriotismo tão exacerbado assim de parte dos... Muitos nem sabiam por que estavam lutando guerra, muitos desobedeciam, a estrutura francesa do exército era bem precária. Então, é uma leitura que veio durante todo o século XX, está sendo desmentida agora no século XXI. A leitura alemã, eu vou falar só mais um slidezinho dela, eu acabo minha apresentação, porque eu não consegui ter muito contato com a leitura alemã por ser em alemão, então só consegui coisas traduzidas, mas elas tentam culpabilizar a França, principalmente na figura do Napoleão III, que era imperador da França naquele momento, e o ministro das Relações Exteriores, o Duque de Gramont. E o ministro das Relações Exteriores normalmente é visto como um maluco, como um bárbaro, como um desbocado, ególatra. O Duque de Gramont ele sofreu muito com essa leitura que tenta culpar a França. E o Mommsen, como um alemão, ele inaugura essa linha de interpretação falando: como eu acredito, e acredita, se não me engano, quase toda a nação alemã, que toda a França é responsável por essa guerra, causada principalmente pela covardia diplomática, e ele se refere provavelmente a Gramont, como da aspiração de conquista. Então, essa leitura alemã vai bem, culpa bastante Napoleão e o Duque de Gramont. Ainda tem várias coisas, tem o papel do embargo de Essen, tem o papel da imperatriz, esposa de Napoleão, mas essas são as coisas gerais. Agora eu vou só passar aqui a bibliografia, se alguém tirar algum print, alguma coisa assim. Eu agradeço a todos e eu espero as perguntas, se alguém tiver na discussão. Obrigado e desculpa por ter passado um pouco do tempo. Desculpa por acelerar vocês, desculpa. Bom, se as pessoas quiserem enviar as perguntas no chat, fiquem à vontade. Eu acho que eu vou fazer comentários e algumas conexões que eu enxergo durante as pesquisas, né? Entre a pesquisa da Luísa, da Clara e do Lucas. E vocês também fiquem à vontade para comentar, né? Se quiserem também interromper. É interessante, por exemplo, que, embora
Lucas trate de, digamos, um tema bem diferente da Clara, tanto a questão do particular e do universal estão presentes nos dois trabalhos, né? Não sei se o Lucas com certeza conhece, mas existe um trabalho do Norbert Elias, que faz essa distinção entre civilization e culture, que dá para entender que esses dilemas, tanto do Theodor Mommsen como o Fustel de Coulanges, são extremamente nacionais. Estão vinculados, sim, à construção de uma matriz disciplinar, à fundação de campos históricos, à fundação de universidades, que, de alguma forma, criaram regras que ainda hoje são perceptíveis no nosso ofício. Então, por isso que a gente discute ainda o particular e o universal, né? Como que a gente vai conseguir construir uma narrativa que faça esse meio campo entre as flores do campo e o que a gente poderia entender como universal, como metafísica, talvez hoje, democracia, entende? Palavras que são vendidas como se fossem boas para todos os povos, né? Então, nós temos paradoxos em todas as teorias e é natural, enfim, é natural. Mas, a título de conhecimento e de desenvolvimento de historiografia, até para conhecer mais do nosso próprio ofício, essas pesquisas elas são fundamentais, né? Tá pensando aqui um pouco no que a Clara estava dizendo, existe uma questão aí, digamos, vários tipos de maneira de você fazer uma recomposição de uma história intelectual. Percebe-se que, por exemplo, a Clara, assim como eu, vê uma conexão entre o autor e o texto. Existem pessoas que não vê essa conexão tão claramente, ou acham que não existe. O que eu queria dizer é que, se existe, digamos, uma dificuldade de encontrar materiais nesses documentos que existem no Brasil, por outro lado, existem, como ela foi para o exterior, existem documentos possivelmente na Universidade de Yale. Então, é possível você, talvez por outras vias, conseguir recompor esses passos da Emília Viotti da Costa. Mas ainda que não seja, talvez seria importante você pensar em outras formas de pensar para conseguir estabelecer essas conexões. Então, por exemplo, a palavra síntese. A gente vê bem na fala da Luísa, né, pensando na palavra síntese, que é um debate que ele tem uma origem bastante antiga, mas que Hegel é um dos principais nomes e que Marx faz uma crítica antimetafísica à ideia de síntese. Essa síntese que também é usada pela Emília Viotti da Costa, que também é usada por Henri Baird na fundação do movimento dos análises, como precursor do movimento dos análises, embora também seja um autor um pouco negligenciado pela própria história da disciplina, né? Então, o Lucas, ele cita um historiador, o Salgado Guimarães, que ele fala numa memória disciplinar, que é basicamente como a história, ela, ao longo do tempo, através dessas repetições de aulas, digamos, ela cria uma memória, isso é uma hipótese, não tem comprovação, mas ela cria uma memória que faz com que a gente reproduza alguns saberes que não necessariamente são reais quando a gente olha para os documentos. Então, em explicações mais genéricas, a gente encontra, historiadores mais genéricos iam chamar Theodor Mommsen e Fustel de Coulanges de positivistas, historicistas ou qualquer outra coisa, que perderiam qualquer tipo de raciocínio que poderia dar, digamos, elementos para pensar esses autores, que são, quando a gente vai neles, a gente vê que não é tão simples assim. Fazer uma recomendação para o Lucas, ele acho que ele deve conhecer, mas existe um texto em português, por exemplo, do Fustel de Coulanges, publicado nessa coleção aqui. Não existe muita coisa, mas o pessoal da história da historiografia também tem se dedicado a traduzir alguns textos do Rank, do Mommsen e etc., porque quando a gente lê esses textos, e não apenas cita eles, a gente vê que o buraco é mais embaixo, que as questões são mais difíceis, né? E pensando aqui, por exemplo, na fala da Clara, sobre a ideia de síntese, existem autores, por exemplo, como Pocock, Skinner, sei lá, próprio Foucault, existem vários tantos que vão tentar entender justamente o texto pelo texto, né? E você fazendo esses raciocínios, você pode pegar como exemplo uma tese que foi premiada lá pelo ano de 2012, 2013, sobre Gilberto Freire, que ela foi considerada a melhor tese do Brasil nessa época, né? Escolhido pela Ampul. Ela vai basicamente mostrar que essa escola sociológica paulista, que supostamente seria o lugar da Emília Viotti da Costa, ela é uma resposta ao Gilberto Freire. Então, já existe um debate historiográfico aí dentro. A escola sociológica paulista não é tão... Ela
já está respondendo o Gilberto Freire, e Gilberto Freire, nos anos 30, já está respondendo Euclides da Cunha, 1911. Então, existe um debate historiográfico brasileiro que poucas pessoas têm dimensão da riqueza disso, né, no sentido de produzir métodos, instituições, isso que a gente chama de matriz disciplinar, e que dê abertura, talvez, se você recompor esses caminhos, se você não conseguir, de repente, encontrar documentos em Yale, por meio desses métodos, talvez você consiga enxergar o que a Emília Viotti da Costa também está enxergando como síntese, né? Que é, por vezes, em Hegel, em Marx, existe a tese, a antítese e a síntese. A gente vê isso na fala da Luísa, né? Então, passando um pouco mais sobre a fala da Luísa, eu achei muito interessante essa hipótese que você lança, você ainda não conseguiu amadurecer ela, mas lança que Marx ele vai procurar justamente Epicuro por não ser um autor tão estudado pelas outras pessoas que, segundo Marx, produziriam um tipo de metafísica, né? Então, esse movimento ele é comum em outros intelectuais. Então, o próprio Nietzsche, quando ele quer romper com Sócrates, Platão e com, sabe, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Descartes e tantas outras pessoas, eles vão justamente nos que não são citados. Então, eles vão nos pré-socráticos, né? É um raciocínio bastante interessante e que não sei se você vai conseguir, provar, isso é muito relativo, mas eu acho que seria um caminho muito interessante para você desenvolver na pesquisa, né? E, bom, eu acho que eu já fiz as recomendações para o Lucas enquanto eu fazia o diálogo com o texto com os raciocínios da Clara, né? Eu acho que entre a Clara e a Luísa a gente vê muitos diálogos, né? Enquanto uma já está preocupando com uma historiadora que ela, digamos, é uma intérprete do marxismo, digamos assim, e aqui na fala da Luísa a gente vê, digamos, debate sobre a teoria marxista. E você vê que existem distinções entre isso, até porque a Emília Viotti das Costas ela tem 100 anos de diferença, talvez para a morte do Marx. Então, é natural que existam essas diferenças, né, entre uma teoria pensada no século XIX e as suas repercussões no século XX e até mesmo hoje, no século XXI. Então, hoje, quando, por exemplo, a gente faz essas análises, a gente pode até lançar mão de outros recursos e usar recursos que não são marxistas para estudar pensamentos marxistas e até achar informações interessantes, né? Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se as pessoas lançaram perguntas. Eu acho que vocês têm a vontade, se vocês quiserem perguntar. E se vocês quiserem, Lucas, Clara e Luísa, se vocês quiserem, digamos, desenvolver comentários sobre isso que eu falei, levantou a mão, então manda ver. Bom, eu acho que eu acho que o Fernando Fonseca não chegou, né? Então eu comecei a fazer o diálogo, nem vi se ele tinha chegado não. Então a gente vai ficar sem saber qual que é a pronúncia certa de Kjell van den Akker. Então vai ficar para a próxima, mas passo a palavra para vocês. Gente, desculpa aqui já me intrometer para falar primeiro, mas queria falar que achei as duas apresentações incríveis, assim, e concordo com a Alisson, acho que tem muita coisa, enfim, por mais que a princípio pareça que não, tem muito diálogo, assim. E aí eu só queria fazer alguns comentários a respeito de umas coisas que o Alisson colocou que eu acho que são importantes. Primeiro, essa coisa de Yale, na verdade, o que eu e o Thiago, a gente percebeu, é que Yale não tem nada. Que acho que é um problema que acontece com vários historiadores brasileiros, é que ela trouxe a biblioteca dela, toda a documentação, quando ela veio de Yale para o Brasil, final da década de 90, e tudo isso entrou numa disputa de inventário, uma disputa familiar. E então existe um apartamento aqui em São Paulo, e é louco isso, porque a gente foi descobrindo, conversando com o Novaes, especialmente com a Ana Maria Camargo, existe um apartamento em São Paulo, que era da Emília Viotti da Costa, lotado de documentação, com absolutamente todas as anotações dela, cartas, biblioteca, as emendas dos cursos que ela deu em Yale, etc., e que estão parados por questões inventariais, assim. Então, acho que isso é uma questão. Acho que tem coisa, deve ter muita coisa em Yale também que a gente não conseguiu acessar, e que acho que eu e o Thiago, a gente produziu também, no final da pesquisa, que eu não comentei, um projeto de trabalho para pesquisas futuras sobre Emília Viotti da Costa.
E o que a gente identificou é que em Yale existem a lista, né, de alunos que foram, alunos dela lá na universidade, as ementas dos cursos, etc., e que tendo a oportunidade de alguém que estudar Emília Viotti da Costa posteriormente, ou eu, quem sabe, ir para Yale, existe a oportunidade de acessar esses documentos, por mais que não sejam a biblioteca dela, as correspondências, que era uma coisa que a gente tinha muito interesse para poder entender melhor essas comunidades de troca intelectual mesmo, enfim, mas todas essas coisas, infelizmente, estão paradas nessa disputa, assim. E uma coisa que eu acho muito interessante, só do que você comentou, e aí, enfim, já acabo de falar, sobre essa questão de que a Luísa apresentou, tem uma pesquisa que é mais voltada para a discussão fundamental mesmo, talvez, do que é marxismo e das discussões em torno da dialética. É interessante porque quando a gente fez, né, a pesquisa sobre Emília Viotti da Costa e se aprofundou um pouco mais sobre marxismo brasileiro, é interessante pensar que a própria definição de marxismo brasileiro ela está em disputa. E é uma coisa que foi extremamente transformada ao longo dos anos e que passa mesmo por essas reinvenções, que nem o Alisson colocou, na década de 60, essa geração que vai, de alguma forma, se caracterizar por uma oposição ao Freire, mas que se reinventa nos anos 80. Então, é interessante pensar que, de alguma forma, a Emília Viotti da Costa, ela constrói nesse processo de memória uma percepção muito particular do que é ser marxista no Brasil, e que ainda é um pouco indefinido. Eu acho que talvez seja complicado a gente definir só a partir de uma base, sei lá, mais metodológica mesmo, e dos princípios do marxismo, o que é ser marxista no Brasil, porque acho que passa, o que a gente viu ao longo da pesquisa, é que passa por outras dimensões também, em termos de atuação dentro da universidade, enfim. Então, acho que era só isso que eu queria colocar, mas que eu achei muito interessante todas as colocações e as pesquisas de todo mundo, gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Clara, só para encerrar. Eu não sei se... Deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Pronto. Eu não sei se você falou no final alguma coisa sobre isso, é porque meu cachorro começou a arranhar a porta, eu tive que... Mas você fala do não lugar um esquecimento acadêmico da Emília Viotti. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a quebra de paradigmas da década de 90, com a linguistic turn, o cultural turn, e esse decaimento do marxismo? Porque eu sei que isso acontece bastante, eu não conheço tanto da historiografia brasileira, mas eu sei que na França, por exemplo, o Pierre Vilar, vários marxistas, a terceira geração dos análises, que tem uma negação muito maior ao marxismo que as duas primeiras, esse decaimento do marxismo academicamente durante a década de 90 e começo do século XXI, tem alguma coisa a ver com esse esquecimento? Ou isso ainda não sei? Enfim. Então, eu acho que essa pergunta é muito interessante. Na minha opinião, tem, do que a gente pôde ver ao longo da pesquisa, tem bastante a ver, especialmente aqui no Brasil, com esse debate dos anos 80, que inclusive toma palco aqui na Unicamp. Essa geração de historiadores, especialmente em torno do Sidney Chalhoub, Silvia Lara, e, de alguma forma, essa negação do método mesmo e das colocações do que a gente chama de Escola Paulista de Sociologia, vai acabar, de alguma forma, esbarrando no trabalho da Emília Viotti da Costa também. Então, essa geração tem uma negação bastante forte do trabalho da Emília Viotti, e, de alguma forma, vai enquadrar ela como uma autora marxista ortodoxa mesmo. Então, é muito interessante, porque, para quem tiver interesse, o Da Senzala Colônia, a Emília Viotti da Costa escreve um prefácio, acho que 6ª edição, que é publicado nos anos 90, em que ela vai rebater essas críticas mesmo, que, na nossa percepção, na minha e do Thiago, né, meu orientador, tiveram muita influência nesse processo de esquecimento mesmo e de não lugar da obra da Emília Viotti da Costa. Porque, assim, na verdade, eu acho que isso é um elemento principal, mas é articulado com outras coisas também, porque autores como o próprio Fernando Novaes, que a gente teve a oportunidade de entrevistar, e que são dessa geração também, têm a sua memória bem mais consolidada, pelo que a gente pôde perceber na tradição historiográfica brasileira. Então, são várias coisas, mas acho que essa negação e revisão do marxismo considerado ortodoxo da década de 70 vai influenciar diretamente nesse não lugar da Emília Viotti da Costa,
próprio esquecimento, no fato da obra dela muitas vezes considerada como obsoleta, assim, já ouvi essas palavras em algum momento, eu acho que é interessante quando a gente pensa nesse sentido, porque vai um pouco nessa linha dessas disputas mesmo. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Luísa? Eu queria só fazer um comentário que o marxismo, ele não é estático, né? O marxismo também não é Marx, somente Marx. O marxismo é muito além de Marx. Então, a gente tem um pensamento que está vivo a todo momento. Ele está sendo mais produzido a todo momento. Ele está num processo vivo mesmo. Então, eu achei muito legal que a Clara, ela trouxe uma visão, uma interpretação, né, a partir da apresentação dela, enquanto eu trouxe uma ideia do Marx, só que não tem isso de uma tá errada ou uma tá mais certa do que a outra. Não, elas são interpretações, as duas são válidas, as duas são extremamente importantes. Eu acho que essa é a beleza do marxismo como corrente de pesquisa. Ele não se limita a Marx, esse processo vivo dele é muito bonito. E a própria construção do processo dialético também é muito, muito incrível, né? Foi o que me motivou a estudar isso, porque eu, na verdade, estudo Marx em comparação com um filósofo muçulmano chamado Ibn Khaldun, que desenvolve umas ideias dialéticas, desenvolve valor-trabalho, só que assim, dentro do cenário dele. E aí, estudar essas diferenças, as particularidades do sistema dialético dentro do marxismo, não me bastava, porque por ser um trabalho de comparação entre os dois. Então, o meu foco em ir diretamente em Marx, e aí inevitavelmente retornar aos gregos antigos, foi um trabalho que era assim inevitável, teria que fazê-lo. E eu descobri muita coisa muito legal, porque essa tese, ela até não é muito conhecida, ela chegou no Brasil há pouco tempo, pela Boitempo, e é muito interessante, a gente percebe coisas que, cara, não realmente faz muito sentido, sabe? Pô, então é daí que vem, é esse processo que o Marx estava explicando, e isso foi, assim, de extrema importância para mim. Opa, peraí, era para desligar o microfone. Deixa eu tentar também dar um espetáculo. Eu acho que a própria existência da pesquisa da Luísa mostra que essas, digamos, raciocínios, eles são atualizados todas as vezes que eles são retomados, né? Então, a publicação do livro da Boitempo, que ela acabou de citar, é um exemplo. Para vocês terem uma ideia, quando, por exemplo, eu estudei Marx, não que eu tenha parado, mas quando eu tive contato pela primeira vez, quando eu estava, assim como vocês, apresentando as iniciações científicas, na época se lia muito, por exemplo, economia austríaca, não Mises, evidentemente, mas dizia-se que as bases do pensamento de Marx vêm da economia dos liberais, austríacos e ingleses, isso no século XVIII, XIX, entende? Então, no momento em que a Luísa está trazendo o Epicuro, já existe uma outra relaboração e que está sendo enxergado uma conexão que, por vezes, não é... Eu tenho muito pouco conhecimento, por exemplo, da relação entre Marx e o mundo grego, coisa que você não vê, por exemplo, em Hegel, ou Heidegger, ou Nietzsche, que, se você pegar qualquer comentador desses autores, é um tanto que óbvio essa correlação. E em Marx você não vê isso, mas, pelo que foi apresentado aqui, ela existe, né? Então, de fato, essas pesquisas, elas não só as pesquisas, mas os objetos, eles são vivos, né? E a gente vê essa transformação ao longo da própria, dos últimos 200 anos, na constituição da matriz disciplinar. Então, Walter Benjamin, Lukács, são pessoas que, em determinados momentos, ou a própria New Left, a história social, são pessoas que rompem com outras interpretações de Marx e fundam outras, e assim por diante, né? Então, até hoje você tem pessoas, um brasileiro, Michael Levy, ou Michel Levy, que também estão estudando religiões a partir de uma visão marxista, ou um pensamento socioeconômico ambiental, talvez, eu não sei qual que seria o conceito correto, mas é natural. Então, eu passo a palavra para o Lucas, ele levantou a mão e é isso. Só para fazer, primeiro, eu não parabenizei porque eu queria fazer a pergunta, mas parabéns, Clara, parabéns, Luísa, eu adorei o trabalho de vocês. Obrigado, professor Alisson, por
pelos questionamentos, e o senhor levantou umas questões muito interessantes, as questões nacionais, o Norbert Elias, processo... Não pode falar professor? Não é professor? Mas a galera que é da Unicamp, eu sou da Unifesp, então eu fico meio perdido. É confuso, mas deixa pra lá. Mas das questões nacionais, o senhor falou do Norbert Elias, e é interessante como uma das maiores preocupações que eu tinha, principalmente porque a gente precisa pedir um dinheirinho para a FAPESP e por que nós precisamos pedir um dinheirinho para a FAPESP. E uma das coisas que eu tentei procurar é os vasos comunicantes da história intelectual para uma história mais geral, porque é aquela coisa, acho que a maior crítica da história intelectual durante a década de 50, aí com a história social e todas as outras viradas históricas do século XX, a história intelectual só fala sobre os intelectuais, não serve para a sociedade. E, claro, não tão básico assim, mas Hobsbawm também fala no começo que você não pode, para estudar a história do nacionalista, você não pode estudar só intelectual, não dá para expandir tão facilmente. Mas é bem o que o senhor falou sobre esse processo civilizacional e que, por exemplo, o Mommsen, ele foi deputado nacional em 1881, ele era amigo pessoal do rei da Dinamarca, foi reitor da universidade, tentou ser ministro. O Fustel, ele estava lá no começo da Sorbonne. Então, existem certos vasos comunicantes entre ideias da intelectualidade e essa vida social. É um pouco, acho que o Koselleck tenta passar também dessa ideia conceitual, uma história social e cultural ao mesmo tempo, que eu acho muito interessante. E uma última coisa que você falou muitos veem o Coulanges e o Mommsen só como positivistas. Tem um texto muito interessante do meu orientador, o Gleison José da Silva, que ele estuda especificamente isso, ele faz uma tradução de cartas do Gabriel Monod, que foi um dos grandes metódicos, ele mostra como, cara, a gente fala sobre eles como se fosse positivista, como se fosse uma galera tipo, nossa, eles nem sabiam fazer história direito, coitadinhos. Só que ninguém nunca foi ler a introdução de estudos históricos, ninguém não, né? Mas pouca gente foi ler a introdução de estudos históricos do Senhor Bo e do Langlois, só leram comentadores, os comentadores provavelmente foram Marc Bloch e Lucien Febvre, e mesmo assim, mas aí é uma opinião que não é tão consagrada, mas, por exemplo, o professor Fábio Franzini, professor de teoria lá ele mostra como, cara, até o professor Bentivoglio também tem um texto, que a gente critica pra caramba o historicismo, mas no fim, até hoje a gente se preocupa com a fonte, e a gente tem que fazer uma crítica com as fontes. Então não dá para jogar o bebê com a água, sabe? Então eu acho muito interessante isso que o senhor falou. Acho que minhas considerações. E Luísa, se você tem algum texto seu sobre essa pesquisa com o Marx e o árabe, que eu fiquei muito interessado. Ainda não, mas mais para frente vou publicar. Lucas, era só uma questão rápida. Fábio Franzini, você falou que é o seu orientador que tem essas publicações? Quais publicações? Da Teoria dos Metódicos é o professor Gleison José da Silva, meu orientador. Tá. Sobre o historicismo é o professor Bentivoglio. Se você quiser passar o seu e-mail, eu passo para você. O Júlio eu conheço, o Júlio Bentivoglio eu conheço. Ele tem uma publicação que ele analisa o historicismo e coloca o papel dos historicistas em cada... alemães, principalmente. Bom, estava vendo no chat se não tinha nenhuma pergunta, não tem. Bom, se de repente vocês quiserem fazer um comentário final, de repente, sobre a pesquisa de vocês, a Luísa quiser desenvolver um pouco mais essa relação com esse autor árabe, acredito que seja árabe, não sei a região que ele é, mas se quiser desenvolver um pouco mais a título de curiosidade, ou Lucas, enfim, façam comentários finais, nós temos meia hora, ou damos por encerrado. Isso, só queria fazer um aviso que eu entrei em contato com o Fernando Uchoa. Ele disse que não poderá comparecer mesmo, porque ele teve um empecilho aí que está impedindo ele. E ele lamentou a ausência dele, mas infelizmente essas coisas acontecem.
Ia ser um debate muito legal, porque o que chama-se de narrativismo, ele tem várias versões ao longo dos últimos 200 anos. Também é uma palavra tão polissêmica e paradoxal como síntese, dialética, metafísica e etc. Mas fica para a próxima, né? Bom, Luísa, Lucas e Clara, vocês de repente gostariam de esboçar mais um comentário? Vocês se sentem satisfeitos já com o que vocês apresentaram? E aí nós voltamos pela dissolução da mesa. Pode ser, então? Eu acho que eu estou satisfeita, só queria fazer um comentário, gente, porque o Alisson trouxe essa questão da síntese, e eu vi que eu falei muito pouco sobre síntese histórica na minha apresentação, mas o que aconteceu foi o seguinte: o objetivo inicial da pesquisa era que era entender, assim, estudar a síntese histórica e as utilizações do marxismo, né, em duas obras da Emília Viotti. O que eu e meu orientador, a gente foi percebendo ao longo do processo é que esse debate da síntese, que nem o próprio Alisson apontou, ele não é tão simples assim. E daria muito mais trabalho para a gente do que a gente imaginava. Então, a discussão que a gente acabou fazendo um pouco na pesquisa é o que é, assim, se limitando a entender o que a própria Emília Viotti vai tratar como síntese e colocar como síntese histórica, e a partir disso a gente trouxe uma discussão. E é interessante porque, só fazendo um comentário para quem tiver interesse, nesse trecho da entrevista que eu trouxe, que é uma entrevista de 99 que a Emília Viotti fez para a Silvia Baceto, que é uma professora da USP, ela fala um pouquinho sobre o que é essa síntese do ponto de vista dela e o ideal, vamos dizer, de produção histórica, assim. E, desculpa, gente, eu vou fechar aqui, não sei se está fazendo barulhinho do WhatsApp, mas enfim... E ela fala um pouco nessa entrevista sobre o que é esse conceito de síntese para ela, e é interessante porque, assim, a gente fiz entrevista com o Fernando Novaes, a Ana Maria e a Raquel Glaser. E a Raquel Glaser e o Fernando Novaes afirmavam que a Emília Viotti da Costa não escreve síntese, mas ela falava que o livro da Senzala Colonna era um livro de síntese. Ou seja, para vocês verem como o negócio é complicado, e acabou que na pesquisa a gente achou que seria mais interessante tratar um pouco das nuances do que é síntese nesse contexto, assim. Então, acho que é só isso que eu gostaria de pontuar, agradecer todo mundo, a Alisson, por todas as colocações, e Luísa e Lucas, eu gostaria muito de ler alguma coisa de vocês publicado, caso tenha, se vocês puderem enviar depois, enfim, e acho que por mim podemos dissolver também. Eu acho que no que depender de vocês, da pesquisa de vocês, o futuro da teoria da história da historiografia está em boas mãos, né? Porque talvez o objetivo dessa disciplina seja muito mais olhar para si mesmo, né? Olhar para a própria profissão e se entender. Talvez o principal fundamento dessa disciplina seja essa, né? Seja basicamente uma analítica social, uma analítica existencial do próprio ofício. Porque a gente não vai conseguir universalizar nada. Eu, pelo menos, desisti dessa ideia. Embora o particular e o universal sejam debates que percorram 200 anos da nossa profissão e talvez 1000 anos da nossa história, 2000 anos, 3000 anos. Nossa história é muito entre aspas, né? Isso também é muito relacional, isso que a gente chama de ocidental, europeu. Então, é muito paradoxal todos esses conceitos e a gente vê que eles são extremamente frágeis quando nós comparamos vários objetos ou vamos a fundo em cada um desses objetos, né? Então, eu agradeço a comissão da organização do evento, né? Eu achei sensacional ter várias pessoas de várias universidades, né? Falas muito boas, muito bem preparadas. Acho que o Lucas, a Luísa e a Clara, sim, estão de parabéns. Eu acho que na época em que eu estava na iniciação científica, não sei se eu produzi um trabalho tão bom quanto o de vocês, né? São épocas diferentes, embora eu pareça ser jovem. Na verdade, sou jovem, né? Mas, enfim, eu não sou professor, Lucas, eu estou na pós-graduação. Eu estou fazendo um estágio de professor aqui no Unicamp, e é isso, mas eu estou muito mais próximo de vocês do que deles. Estou zoando, né? Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado, agradeço novamente a organização pelo convite para mim mesmo e por vocês ouvirem, e é nóis. É isso, acho que pode pausar a gravação. Muito obrigado. Obrigada, gente. Vai encerrar a gravação aqui. Obrigado, gente. Obrigada, gente.